quarto dia do devocional e nós vamos falar sobre uma tarefa impossível. Hoje nós vamos falar sobre uma tarefa que é impossível para você conseguir realizar. Você não vai conseguir. Eu tenho certeza que você não consegue fazer isso. Deixa aqui o seu like, deixa aí o seu comentário. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Vamos para esse nosso quarto dia de aula. Pastor, mas por que tão cedo? 6h20, eu já levanto, já venho aqui me preparar, já vou organizando minhas coisas, já também oro um pouquinho antes de entrar aqui com vocês ao vivo. E 7 horas a gente começa. É melhor você começar o dia já na presença do Senhor do que na mesma correria de sempre. E também a gente é assim, né? A gente fala assim, eu vou deixar para orar à noite, eu vou deixar para orar quando eu for dormir. Só que aí você vai, faz tudo que você tem que fazer no seu dia e quando chega à noite, que é o horário que você disse que ia orar, você tá cansado. E aí você vai, você janta, você se deita e aí você fala, agora eu vou orar, agora eu vou ler a palavra. Aí você lê 2 linhas e já começa a dormir. Aí vai orar, fala, Senhor, abençoe meus pecados e não sabe nem o que está falando. Então, o momento da manhã, as primícias do seu dia é um bom momento para você começar na presença de Deus. Você ainda não foi atacado pelas coisas do seu dia a dia, os problemas, as más notícias ainda não chegaram, o chefe ainda não te chamou a atenção, ou seja, você está com a cabeça em paz para poder receber de Deus a direção. Então, o horário da manhã é muito bom. Se você não trabalha de manhã e você fala, eu poderia dormir até mais tarde se não fosse para acordar e fazer esse devocional. Aproveita para ter um dia mais produtivo. Quando você acorda mais cedo, seu dia vai render mais e você vai conseguir fazer muito mais tarefas, né? Então vamos lá. Vamos começar esse devocional de hoje, quarto dia. Uma tarefa impossível. Qual é essa tarefa impossível? Quero ler João 14, 21, que vai basear o que eu quero falar hoje com vocês. João 14, 21. E aí eu vou explicar o que é essa tarefa impossível, tá bom? A palavra diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós estamos falando nessa semana sobre o deserto. Como que a gente vai se relacionar e entender que Deus também é o Deus do deserto. E o Senhor, Ele anseia em ter um relacionamento íntimo com cada um dos seus filhos. É um anseio do Senhor ter esse relacionamento íntimo. E sem esse relacionamento que traz vida para nós, a gente não consegue cumprir os mandamentos de Deus. Qual é a tarefa impossível? Você pensar que você vai conseguir cumprir os mandamentos da palavra sem se relacionar com Deus. Essa é uma tarefa impossível. Você não vai conseguir. Por quê? Porque sem o relacionamento que traz vida e forças para você resistir ao pecado, ao mal, se desviar de tudo isso, você não consegue resistir e cumprir os mandamentos. Apesar de a gente ter muitas vezes as melhores intenções em querer obedecer a palavra, na nossa própria força, isso é uma tarefa impossível. Por isso que o tema dessa aula é uma tarefa impossível. Fazer na sua própria força, isso é uma tarefa impossível. Se você não tiver em conexão com o Senhor, em intimidade com Ele, para você obedecer os mandamentos, isso vai se tornar na sua vida algo extremamente difícil. A gente fica se debatendo debaixo, de várias promessas que a gente faz para o Senhor.
de vários votos que a gente já fez na nossa vida, de várias vezes que a gente deu a nossa palavra e não conseguiu cumprir. E a gente acaba ficando sobrecarregado. Por quê? Porque a gente se sente culpado, a gente se sente um fracasso, a gente se sente mal por não conseguir cumprir muitas vezes com a nossa palavra com Deus. Você fala, pastor, eu vou ser fiel a Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou fazer jejum. E aí você tenta na sua própria força porque você não tem relacionamento íntimo com Ele. E aí você não vai conseguir. E o que que acontece? Você vai acabar quebrando a sua palavra, não conseguindo cumprir com aquilo que você está dizendo que vai fazer, seja ser um homem ou uma mulher de oração, seja ser um homem ou uma mulher que lê a Bíblia, um homem ou uma mulher que lê a palavra, e isso vai ficar um peso nos seus ombros. Então, para que você não fique sobrecarregado e até mesmo se sinta envergonhado de ir diante de Deus em oração, a partir de hoje, você vai tirar todo esse peso do passado dos seus ombros e vai entender que a partir de agora, se você quer fazer a obra de Deus, se você quer ser uma pessoa mais íntima, uma pessoa mais próxima do Espírito Santo, mais próxima de Deus, você não vai mais fazer na sua própria força. Você vai, através de um relacionamento íntimo com Deus, ter a ajuda dele para te capacitar, para te ajudar a ser essa pessoa que tem essa intimidade, esse relacionamento, capaz de ter essa, vamos dizer, essa rotina de espiritualidade. A gente se sente paralisado, incapaz de obedecer. Aí o que acontece? Algumas pessoas procuram seus pastores, seus líderes, ou então seus cônjuges, ou até mesmo alguns amigos para procurar ajuda. E algumas pessoas vocês vão identificar muito rápido agora. Por quê? Porque tem pessoas que falam assim, eu não consigo, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, eu não sei fazer um propósito, fazer um jejum. E aí ela quer que essas outras pessoas façam por ela. E aí é o famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim, 6 horas por aquilo. E ele pede oração para Deus e o mundo. Porque ele mesmo não consegue ter um relacionamento de intimidade com Deus. É errado pedir oração? Não é errado pedir oração. Mas o Senhor quer conhecer você na intimidade. Porque senão corre o risco de você passar a vida toda ouvindo palavra, indo na igreja. Chegar no último dia, o Senhor falar assim, mas eu não conheço você, quem é você? Não, o pastor sempre orava por mim. O meu cônjuge, a minha esposa sempre orou por mim, como que o Senhor não me conhece? Mas eu mesmo, eu não conheço, eu nunca falei com você. Você não quer ouvir isso do Senhor Jesus. Então, para isso não acontecer, você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Vocês estão me entendendo? Então a gente não pode se relacionar com Deus apenas baseados na nossa força, querendo cumprir os nossos votos, as nossas tarefas espirituais, sem contar com a ajuda dele, porque isso sim será impossível. Quando você lê aqui, ele falar assim, que aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama, então você pensa assim, não, se eu obedecer todos os mandamentos, então eu amo a Deus. Só que também isso não é uma verdade 100%. Porque senão a gente vai entrar para o lado da religiosidade. Senão a gente vai entrar para o lado da legalidade. Quem vive pela lei, queridos, não consegue ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Você não pode transformar esse versículo em uma lei na sua vida. Então, o que você vai fazer? Você vai entender o que o Senhor está dizendo aqui. Deus não está dizendo que se você cumprir os mandamentos, você vai provar para Ele que você ama. Não é sobre isso que o Senhor está dizendo aqui.
Ele está dizendo o seguinte: eu já sei se você me ama ou não. Ele já sabe. Então o que ele está dizendo é que se uma pessoa se apaixonar por ele, se uma pessoa se apegar a ele de verdade, se uma pessoa dedicar a se relacionar com ele, então essa pessoa vai estar capacitada para cumprir o mandamento. Ou seja, primeiro, não é que você primeiro guarda os mandamentos para depois amar. Você ama, então por isso você consegue guardar os mandamentos. A ordem é inversa, entendeu? Você não vai primeiro falar assim: nossa, eu sou um ótimo cristão, o Senhor Jesus está vendo aí, eu te amo agora. Não, você começa primeiro amando a Ele, se relacionando com Ele, e Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar forças para guardar a palavra. Ele vai te dar forças para fugir do mal, Ele vai te dar forças para resistir ao pecado. É assim que vai funcionar nesse seu relacionamento com Deus. Então, o que é prioridade para o Senhor? A prioridade para Deus não é a lei. A prioridade para Deus é o relacionamento. Ele nos fez para se relacionar com a gente. A Bíblia fala lá em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, ou seja, ao entardecer, o Senhor vinha conversar com Adão e se relacionar com ele no jardim. Então, Deus nos fez para que a gente possa se relacionar com Ele, não para a gente apenas ficar correndo de um lado para o outro, procurando obedecer um monte de regras. Deus não pode ser conhecido por alguém através apenas de guardar regras e regulamentos. Não tem ninguém que consiga, na sua própria força, guardar regras e mandamentos sem amar a Deus. Se alguém faz isso, faz de uma forma religiosa. Lembra dos fariseus que Jesus tanto criticou? Por que Jesus criticava os fariseus? Porque eles se preocupavam mais com as regras do que em se relacionar com Deus. Eles se preocupavam mais com a aparência do que quem eles eram na verdade. Eles se preocupavam mais em mostrar que eles eram homens espirituais do que na verdade de ser alguém que se relacionava com Deus. Então Deus não pode ser reduzido a uma fórmula. Guarda essas regras aqui e aí você me ama e tá tudo bem. Não é isso. Essa não é a proposta. Tem muita gente que tem esse entendimento de Deus e aí vive uma vida vazia, sem relacionamento com Ele, sem intimidade com Deus. E irmãos, se você não tem intimidade com Deus, se você não sente que Deus cuida de você, se você não consegue ver Deus nas coisas da sua vida, você tem um problema, você fica magoado, chateado, em vez de ir lá conversar com o Senhor, a se abrir para Ele, para receber a ministração dele, a cura. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, você pergunta para o marido, para a esposa, para o líder, para os amigos, você pergunta para todo mundo, menos para o Senhor. Isso não é ter uma vida de relacionamento com Deus. Aí depois o que faz? As coisas dão errado e a gente vai e culpa a Deus. Então, as pessoas, o que elas fazem? Elas substituem o relacionamento com Deus por várias coisas. As pessoas substituem o seu relacionamento com Deus por 7 passos para ser curado. As pessoas substituem o relacionamento com Deus com um plano para que ela possa ter uma vida abençoada. Ela substitui de se relacionar com Deus para às vezes pegar e ir atrás de uma campanha. Ela substitui o relacionamento dela com Deus para procurar ir atrás de receber uma revelação. Mas nada vai substituir o seu relacionamento com Deus. Mas pastor, eu não me relaciono com Deus assim, eu não tenho uma vida de orar,
eu não tenho uma vida de ler a palavra, eu não paro um pouco e vou meditar na palavra, não vou ficar ali em silêncio esperando Deus falar comigo, eu não faço essas coisas. Então sinto muito em te dizer, você está vivendo na sua própria força, você está tentando fazer o impossível, levar a vida na sua própria força. Tem gente que vive assim, como se ela corresse de uma promessa para outra, só querendo só buscar a Deus, se aproximar de Deus para receber coisas. É como se Deus fosse uma caixinha de promessas e ela toda vez ela vai lá e quer tirar uma promessa e quer ver aquilo acontecer na vida dela, mas isso não vai acontecer. Essas pessoas que vivem assim, elas ficam sempre se perguntando: por que eu estou com essa dificuldade em cumprir, em conseguir ser fiel ao Senhor? Por que eu não consigo? E aí ela não entende que falta uma coisa importante na vida dela: o relacionamento com Deus. Por exemplo, você, já se apaixonou, né? Creio que sim. E aí quando você se apaixona, você quer estar o tempo todo próximo àquela pessoa. Você pensa nessa pessoa o tempo todo, você faz o que precisar para estar com ela. Por exemplo, se você mora longe dessa pessoa, você atravessa a cidade, você pega ônibus, pode estar chovendo, pode estar caindo o mundo, mas você vai assim mesmo ao encontro dessa pessoa. Se essa pessoa está precisando de algo, você dá o seu jeito, vai lá e consegue. Não importa o que seja, você pega. Se você tem um carro, se é o homem que tem um carro, pega o carro, sai, vai lá buscar, vai comprar. Se não tem dinheiro, vai lá e dá um jeito. Ou seja, você está apaixonado por aquela pessoa. Ela não precisa pedir para você 2 vezes, ela não precisa te insistir com nada, porque você vai lá de espontânea vontade se esforçar para fazer aquilo que essa pessoa deseja e para agradar a ela. Você fala bem dela para os amigos, para as amigas, você fala das qualidades. Qualquer pessoa que estiver perto, você vai falar das qualidades dela ou dele, vai ficar lá babando, né? Igual o adolescente que está apaixonado. Quem nunca ficou assim pela pessoa que se apaixonou? Então, você se dispõe a fazer qualquer coisa para alegrar essa pessoa. Agora, com Deus, a gente não consegue ser desse jeito. O primeiro, se o tempo fecha ali, você vê uma nuvem no céu, você fala: ixi, não vou hoje para a igreja porque vai chover. Se você precisa investir em alguma coisa financeiramente para poder crescer espiritualmente, seja lá um seminário, um congresso, seja em participar de algum evento, alguma coisa, você já acha que isso é muito ruim, muito pesado e fica, isso é um peso para você. Essas coisas não podem ser um incômodo para você. Você precisa ter essa mesma alegria para agradar o Senhor. Você não pode ser uma pessoa que talvez lá no comecinho, no seu primeiro amor, você era esse apaixonado que vivia buscando agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E aí passou um tempo, agora você já se converteu, já está um pouquinho mais maduro, talvez já até comece a trabalhar um pouquinho na obra, e aí essas coisas se perdem. Fazer as coisas para Deus agora já virou um peso, já virou um fardo. Isso não pode acontecer. Isso não pode ser assim. Fazer por obrigação. Agora eu vou orar, porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Agora eu vou ler a Bíblia, vou lá dar um ok lá, porque senão o pastor vai saber que eu não leio. E aí esse não é a motivação. Isso é viver baseando-se na sua própria força. Então o que precisa acontecer? Você precisa mudar o seu coração. Você precisa começar a perceber que você tem vivido só para você, focado só no eu. E você não está se preocupando com aquilo que Deus espera, aquilo que Ele quer para a sua vida.
Quando isso acontece no seu relacionamento com Deus, isso é um sinal de que a chama, da mesma forma que se deixar a chama do amor, ele vai apagar no relacionamento de homem e mulher com Deus, se você não tiver um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele, viver só ou para cumprir as regras, ou para agradar os seus líderes, ou porque todo mundo que você conhece está fazendo, essa chama ela vai se apagar, não importa, não adianta. Então, o seu relacionamento com Deus não pode ser de aparência, nem de regras, nem porque todo mundo está fazendo, nem porque você já está acostumado. Não, ele precisa ser um relacionamento de amor. Você precisa estar apaixonado por ele. Seu primeiro relacionamento com o Senhor, qual é a situação dele hoje? Será que aquele primeiro amor já começou a se apagar? Já começou a murchar? Se isso começou a acontecer, você precisa pedir para Deus reacender essa chama. E se você já perdeu o primeiro amor, se essa chama ela já se apagou no seu coração, o que você precisa fazer? Você precisa pedir para Deus reacender isso, reacender o seu relacionamento com Ele, reacender essa chama. Por quê? Porque você não pode viver uma vida baseado apenas em tentar cumprir regras e mandamentos e obedecer à expectativa que as outras pessoas têm e fazer as coisas na sua própria força, porque isso é uma tarefa impossível. Então, aqui nesse quarto dia, o que você precisa colocar em prática no seu relacionamento com Deus é que se o seu relacionamento com Deus se baseia em um conjunto de regras apenas, ele precisa ser transformado em uma jornada do coração. Você precisa fazer com que o seu relacionamento com Deus seja uma jornada do coração. O que é isso, pastor? Não entendo. Uma jornada do coração. O que isso significa? Você precisa pedir para Deus reacender o seu relacionamento com Ele de amor, o relacionamento com o próprio Senhor, e não com as regras, e não com as expectativas das outras pessoas. É isso que você precisa fazer. Como que você vai fazer isso? Você vai passar um tempo em oração, lendo a Bíblia e pedindo para Ele substituir as regras por uma intimidade renovada. Ter uma vida de intimidade renovada com Ele. Tá bom? Então, gente, nessa manhã desse quarto dia do nosso devocional, eu quero orar com vocês, eu quero que vocês peçam para o Senhor isso. Senhor, se o meu relacionamento com o Senhor era baseado apenas na minha força, eu fazia do meu jeito, eu me iludia achando que ia conseguir fazer, ia sobrar tempo, que ia sobrar energia, que ia sobrar disposição, mas nunca sobrava e eu acabava ficando culpado. Então você precisa ir e se retratar com o Senhor e pedir para Ele renovar esse relacionamento seu com Ele. Eu quero orar com vocês, então, para a gente concluir esse quarto dia. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor ouve a nossa oração. E nós reconhecemos, Jesus, que nós caímos nesta armadilha de tentar amar ao Senhor obedecendo a um conjunto de regras, a um conjunto de leis apenas, sem nos relacionar com o Senhor. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar nesta manhã a transformar esse relacionamento nosso. Em vez disso, em vez de regras e regulamentos, em vez de tentar fazer na nossa própria força, que é impossível, em vez disso nós pedimos para o Senhor nos ajudar a reacender o nosso relacionamento contigo. Um relacionamento de amor, não para ter regras, proibições e permissões na nossa cabeça, mas para que o Senhor remova isso do nosso coração e nos ajude a aprender contigo. Porque
porque o Senhor disse assim que nós precisamos tomar sobre nós o seu jugo e aprender do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração, e aí nós vamos encontrar descanso para nossas almas, porque o seu jugo ele é suave, o seu fardo é leve. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, nos ajuda a ter um relacionamento de intimidade, de proximidade. Nós precisamos